O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! Sì! Che vittoria! Che vittoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Olá a todos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou Anderson Moura, mas hoje não serei eu a apresentar o podcast da Cautiopédia. Estou de férias, curtindo minhas merecidas férias, não tirava férias há 2 anos. E hoje quem apresenta é Arthur Barcelos. Dirão as más línguas que foi só eu sair de férias que 3 italianos avançaram na Liga dos Campeões, temos 2 italianos vivos na Europa League. Eu não concordo, hein? Não concordo, e se alguém vier com esse papinho aí, eu vou reclamar, mas vocês podem saber tudo o que aconteceu e os prognósticos, né? Porque já teve sorteio, já sabemos que 2 italianos se enfrentarão, por exemplo, Milan e Napoli se enfrentarão, que a Inter de Milão enfrenta o Benfica e que todos esses times estão do mesmo lado da Liga dos Campeões, então o pessoal vai falar bastante. Caio Bittencourt, Nelson Oliveira e Arthur Barcelos vão destrinchar, vão falar tudo sobre esses confrontos e também dos italianos na Europa League e, claro, sem esquecer a Fiorentina, que também avançou na Conference League. Um abraço e pé frio é a mãe, viu? Pois é, Anderson, grande abraço para você, direto da Alemanha agora, né? Tava na Holanda, agora foi para a Alemanha. Inclusive, quando ele estava na Holanda, o AZ eliminou a Lazio e agora a Roma vai pegar o Feyenoord. A sorte nossa dos italianos é que nenhum italiano vai pegar um alemão nas quartas de final das competições da UEFA, né? Mas enfim, é um grande prazer participar de mais uma edição do Cautiopédia. Agora nesse novo formato com a Central 3, inclusive semana especial, né, para a Central 3, completando 10 anos aí. Uma ferramenta realmente muito interessante que abriu espaço para muitos podcasts muito bons, de um conteúdo muito bom. E agora temos a nossa oportunidade também de voltar a falar de futebol italiano para todo mundo que acompanha já o trabalho há muitos anos da Cautiopédia, de todo mundo aqui da galera, né, que sempre faz o podcast no Twitter, nas redes sociais, enfim. Grande abraço à Central 3. Lembrando, claro, sempre a Cautiopédia. Além do site, super consagrado, também temos a nossa loja. Uma semana especial para o futebol italiano. Então, para a galera que quiser chegar aí nas quartas de final empolgada, né? Já equipada, na verdade, com presentes, vários materiais que a gente tem à disposição de vários times que estão, inclusive, nessa reta final de temporada. Dá uma olhadinha lá na Cautiopédia Store. Inclusive, vamos convocar o nosso fundador, Nelson, que sempre é um dos estaconovistas do podcast. Ele, ao lado do Caio, como o Anderson já trouxe aí, participando com a gente nessa 5ª edição do podcast. Grande abraço, Nelson, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde para quem está aí escutando a gente, né? Enfim, a gente sabe como que a nossa audiência é variada, então, prazer participar com você, Nelson. Fala, Arthur, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que ouve a gente. Salve aí também pro Caio. Sobre a loja, né? É só chegar lá, se tiver alguma dúvida, vai lá no site da Cautiopédia mesmo, a gente tem link lá, mas é história.cautiopedia.com.br. Tem camisa retrô, tem caneca, tem camiseta estampada, tem pôster, tem tudo aí para você que pode, enfim, você que curte o futebol italiano, tem de tudo por lá. E uma semana de fato empolgante, né, pra gente que ama o futebol italiano. Infelizmente não teremos todos os representantes da Itália nas quartas de final dos torneios da UEFA, porém teremos 6, né? E 25% do total.
são 24 participantes, né, nas quartas de final dos 3 torneios da UEFA, e temos 6 times italianos, um quarto do total, né? Então, muito bom para o futebol italiano estar vivendo esse momento agora. Inclusive a Itália é o país com mais representantes, né, nessas quartas de final de todas as 3 competições, né, da UEFA, a Champions League, Liga dos Campeões, a Liga Europa e também a Liga Conferência. São 6 representantes. A Inglaterra teve 4, a Bélgica teve 3, a Holanda com 2, assim como a Alemanha, a Espanha e Portugal, e Suíça, França e Polônia com um representante cada. Então, um recorde bem interessante aí para a Itália, que não tinha, né, 3 times nas quartas de final já há um bom tempo, desde 2005, 2006. Quem sabe a gente vai ter também. Aliás, não, a gente já está garantido isso na Liga dos Campeões, uma semifinal, né, com times italianos. Aliás, não, depende da Inter, né? A Inter vai pegar o Benfica. Passando a Inter, a gente pode ter mais uma vez uma semifinal com 2 times italianos. Isso não acontece desde 2003. 2002, 2003, né, quando teve o derby de Milão, Inter e Milan. No caso, o Milan passou, depois enfrentou uma outra italiana na decisão da Champions e o Milan ganhou da Juventus. Caio, você, mais que ninguém, porque a gente fala do Napoli, obviamente, que é o melhor time no momento do futebol italiano, dos principais também, por que não, do futebol europeu. Grande abraço para você, já dando seu primeiro destaque aí dessas oitavas de final. Napoli confirmando o favoritismo, Inter e Milan sem sofrer gols, mas também com muito sofrimento conseguiram passar pelo Tottenham e também pelo Porto. Olá a todos, muito bem, realmente é essa a palavra, muito bem, para definir todos os 6 classificados. Poderíamos até ser 7 se não fosse a Lazio com o AZ, mas a divisão de forças acabou por não permitir tanto. E é nessa dosagem de forças que vai ser a grande questão para saber como todos eles irão dividir as suas expectativas. Seja o Napoli entre os seus sonhos, seja Inter, Milan, Roma e a Juventus, querendo ou não, pensando no G4, na disputa de Champions League e tudo mais, porque a Juventus tem crescido no campeonato também, e a Fiorentina, que se vê com 2 chances reais de quebrar um tabu de 23 anos sem título. Desde a Copa Itália de 2000-2001 que a Viola não vê uma nova taça em sua sala de troféus. E é uma boa chance, e a Fiorentina provou sim que pode ser uma grande candidata. Mas vamos em frente que temos muita pauta. Exatamente, vamos ter aí um confronto super especial com Napoli e Milan. E, claro, ainda treinando o Benfica na Liga dos Campeões, nas quartas de final. Primeiro falando sobre o Napoli confirmando, né, Caio, esse favoritismo contra o Eintracht Frankfurt. Já tinham conseguido uma vitória muito boa na Alemanha e agora em Nápoles, um confronto que também foi muito além do que aconteceu dentro do Maradona, né? Infelizmente, por conta de todo o confronto que teve dos torcedores visitantes do Eintracht, dos torcedores alemães que invadiram, né, a cidade de Nápoles, mas não como aquela festa que a gente já viu em outros anos, e sim com muita baderna, né, muita confusão, por conta também de uma confusão que a gente vê repetidos anos, inclusive a relação da UEFA com os italianos não vem sendo muito boa, porque os problemas que teve dos visitantes, no caso do Eintracht, em Nápoles, a Inter teve lá em Portugal, né? Os torcedores não foram permitidos a entrar, só depois, no meio do jogo, que eles conseguiram entrar no estádio do Dragão. Mas enfim, falando principalmente aqui com foco no Napoli, que é realmente o grande destaque dos times italianos nessas quartas de final. Realmente, assim, para pontuar nessa questão das confusões fora de campo, não só a do Eintracht Frankfurt esteve em confusões, como a da Atalanta também, que é talvez uma das grandes razões dessa confusão. Essa questão aliada, os gemeladi, como se chamam as
irmandades internacionais entre torcidas. E nesse caso, as confusões começaram já no jogo de ida, com torcedores do Napoli agredidos, muito por conta dessa relação que já vem desde os anos 90, já é uma relação de ultras muito grande. E nesse aspecto, até por conta disso, o Ministério do Interior, a Prefeitura de Nápoles pediram para ser torcida única, depois voltaram atrás, e nessa bagunça toda que a UEFA fez, acabou que criou um clima de caos ainda maior, criou uma confusão ainda maior, com torcedores viajando quase para brigar, quase para ter esse encontro, que coincidentemente a Atalanta jogou poucos dias antes e também teve torcida única em Nápoles por conta disso. E também vale ficar de olho lá na frente sobre os ecos que podem gerar disso daí, dessas confusões aí com o Eintracht. Os próximos clássicos entre Nápoles e Atalanta é uma questão de ficar de olho. E um confronto que lá na frente podemos ficar de olho, até em vista o que aconteceu na final da Conference passada e nos confrontos de 14 e 15, que eles depredaram Roma, o duelo entre Roma e Feyenoord, em termos de ultras, é de se abrir o olho. Sobre dentro de campo, no fim das contas, o Napoli fez talvez uma de suas melhores partidas da Champions. É claro, talvez não dê para superar o 6-1 no Ajax em Amsterdã, o 4-1 no Liverpool, porque essas estão como parte da apoteose do Napoli na Champions League, na história. Mas, por outro lado, o Napoli merecia sim, para fazer as pazes com os males que teve com as oitavas de final ao longo da história. Seja aquelas derrotas doídas pro Chelsea em 2012, outra pro Barcelona em 2020, você teve o Real Madrid no meio desse período todo, a mística do Napoli nessa década, que quase sempre só caía pros campeões ou finalistas, a exceção acabou sendo o Barcelona de 20, que depois deu no que deu e tudo mais, mas o Napoli parece que tem uma relação mal resolvida com a Champions League. Se teve uma relação com mais sorte no passado, com o Recopa, que atingiu o semifinal nos anos 70, e no passado com a Europa League, campeã naquele time maravilhoso de 88, 89, com Diego Careca e sua turma. Com a Champions já não tinha uma boa história. E nesse caso, acabou que o confronto com a Eintracht, tanto na ida quanto na volta, não deu chance ao Eintracht em poucos momentos, em que a atuação individual da maioria dos atletas acabou por ser excelente, para não falar de atuações apoteóticas como Kim, Osimhen, Kvaratskhelia, que merecia um gol ali e tudo mais, mas muita gente fez alguma de suas melhores atuações naquele momento, e o 3-0 acabou por sair até certo ponto barato com o que foi o jogo, com o que foi o volume produzido pelo Napoli na partida, e até em vista ao que pode acontecer. E há uma vantagem também, que neste duelo talvez se esperava um pouco mais, talvez o Napoli, eu particularmente esperava o Napoli um pouco ansioso, e não sentiu a ansiedade. Embora, vale dizer, eu acho que a questão entre Napoli e ansiedade vai ser a tônica dos próximos duelos, tanto o que vem por aí na Champions, quanto também os que vêm por aí no campeonato. Afinal, é aquela frase que eu digo sempre em todas as edições: It ain't over till it's over. Não acaba até acabar. Claro, por N razões. Mas a dosagem de ansiedade, a dosagem de gente com o pé atrás, também tem o pessoal mais empolgado e tudo mais. Tem gente que já banca o Napoli, que pode chegar numa final, pode até ganhar.
talvez o sonho nunca tenha sido tão real na Liga dos Campeões. Se vai ser realidade ou não, aí já são outros 500. Essa oitava de final foi muito importante, né? Como a forma pela qual o Napoli passou pelo Frankfurt, né? Porque o Napoli vinha já de uma eliminação em mata-mata, né? E tem todo esse estigma, né? De ter um time muito regular no campeonato, mas talvez, será que confia ou não no mata-mata? Mas foi muito bem realmente na primeira parte. E agora Nelson vai enfrentar o time que está muito acostumado. O que não falta é experiência, né? Se tem tantas dúvidas sobre o Napoli, né? Historicamente não ter tido muito sucesso, né, avançando na Liga dos Campeões, mas por outro lado, o Milan é o segundo maior campeão, está super acostumado, mesmo que tenha jogadores no elenco que não estão acostumados a essa realidade, tem outros jogadores que estão sim, e tem ex-jogadores, né, que estão mandando em tudo, né, por exemplo o próprio Maldini, que, enfim, responsável por 5 Ligas Campeões, né, das 7 que o Milan tem na história, um dos principais responsáveis, né, por essa recuperação do Milan nos últimos anos, o Maldini. Então, Milan chega realmente aí com um favoritismo ou não, por conta da sua história. Isso pode pesar nessa eliminatória com o Napoli, Nelson. E a Champions, para o Milan e para a Inter, ela é uma chance de salvar a temporada, tendo em conta aí que, claro, ainda falta muita coisa na Série A, mas o campeonato dos dois na Série A está muito abaixo da expectativa para um time que foi campeão, no caso do Milan, e para a Inter por conta do investimento da expectativa que tinha para lutar pelo título também, né? Eu vejo os dois duelos, né, de Champions League que envolvem os italianos, eu vejo os dois muito equilibrados, sem nenhum favorito assim óbvio, né? Porque eu acho que as vantagens que um time tem em relação ao outro, elas são contrapostas por outros aspectos que favorecem seu adversário, né? Por exemplo, o Milan, a gente sabe que em Champions League é o time italiano que tem mais tradição, né? É o time que tem mais títulos. E o Napoli é um estreante, né, nas quartas de final. O Milan não sofreu muito assim contra o Tottenham, né? Eu acho que ele conseguiu dominar o confronto de maneira geral, fez a proposta era se defender bem e conseguiu se defender bem, né? Fora a defesa do Manhã ali já nos acréscimos do segundo jogo, não teve mais nenhum outro tipo de problema diante do Tottenham, né? Então eu acho que tem que colocar na balança que por exemplo, o Milan nunca perdeu um mata-mata pro Napoli, né? Todos os mata-matas, obviamente, né, em torneios nacionais, né, porque é a primeira vez que eles se enfrentam num torneio da UEFA, o Milan ganhou todas as vezes, né? Foram 4 vezes, né, Caio? Os 4. Final de 72 na Copa, oitavas da Copa de 84-85, a semifinal de 89-90, decidida no São Paulo, que o Milan ganha 3-1, aí depois o Napoli dá o troco no campeonato, tudo mais, e o Milan acaba por perder a Copa para a Juventus e ganha a Champions. E agora, por último, as quartas da Copa Itália de 18-19, que o Piontek fez 2 gols. Piontek, que estranho falar dele. E além disso, né, tem os outros 2 jogos, né, que eu lembro assim mais de cabeça, que não são exatamente mata-mata, né, mas que tinham um pouco dessa característica de matar ou morrer pela Série A, também deu Milan, né? Esse é o jogo, agora esse jogo da Champions League que vai ter em abril, os 2 jogos, né, na verdade, esse confronto da Champions League, das quartas de final, é o mais importante desde um jogo de 88, que Milan e Napoli fizeram no antigo São Paulo, né? Foi um jogaço, né? 3-2 pro Milan, o Gullit jogando demais, conseguiu até dar uma destronada no Maradona. Maradona fez um gol, o Careca fez o outro pro Napoli. Enfim, né? Quem quiser ler mais e até ver os melhores momentos desse jogo, ou depois até procurar o jogo inteiro, a gente tem que ter... Vale porque é um dos melhores jogos da história da Série A. E outra coisa, até estava consultando aqui rapidinho, essa eliminatória vai ser só a segunda na história de um duelo de 2 jogos entre os dois. Só a semifinal de 90 foi um duelo de 2 jogos.
É curioso até que o Napoli tem diversos confrontos em sua história contra outros rivais na Copa, contra Inter, Roma, Juventus e Lazio, então nem se fala, cruzam direto, e com o Milan é muito raro de acontecer. Eu acho que isso pode pesar, inclusive até a favor do Napoli nesse ponto, porque eu acho que confrontos de 2 jogos acabam sendo mais favoráveis para quem tá jogando melhor, né? Claro que, obviamente, cada jogo é um jogo, né? O Pioli pode novamente conseguir fazer uma defesa intransponível ali e parar o ataque fortíssimo que o Napoli tem nessa temporada, né? Mas, enfim, em 88 era um jogo que valia praticamente o título, né? Quem ganhasse ficaria na liderança da Série A, e o Milan ganhou, né? O Napoli tinha acabado de ser campeão italiano, estava defendendo o seu título, e o Milan do Sacchi foi lá e ganhou. E ano passado, né, na última temporada, a gente também teve um confronto importante, né? E também quer dizer, não é mais São Paulo, né, mas no mesmo estádio, né, o estádio Diego Armando Maradona, que o Milan também ganhou por 1-0 em Nápoles e acabou se fortalecendo em relação ao título, né? Foi o confronto na 28ª rodada, ou seja, já na reta final do campeonato. E curiosamente, esse ano eles se enfrentam novamente na 28ª rodada, também em Nápoles, e antes desses jogos da Champions League, né? Então, eu vejo muito parelho, e eu acho que vai depender muito de como os dois técnicos vão armar os seus times nesses jogos, né? Eu acho que o Pioli vai adotar novamente essa postura mais cautelosa, até porque o Milan ofensivamente tem sido não tem sido muito eficaz, né? Obviamente a gente tem o Giroud que aparece em jogo grande com uma grande frequência, né? Não vai ter o Ibrahimovic, né, que não está inscrito na Champions League, então vai ter que ser o Giroud, mas o Rafael Leão está abaixo. O De Ketelaere não conseguiu ainda se mostrar. O Brahim Dias é aquele cara que apaga e acende. E, enfim, eu acho que o Milan não tem condição nesse momento de brigar por uma coisa, por um jogo aberto que leve o duelo, por exemplo, para um saldo de gols. Eu acho que o Milan não tem condições de fazer esse jogo. Eu acho que o Milan vai ter que adotar uma postura mais cautelosa e tentar segurar o Napoli. Então, por esse lado, eu vejo o Napoli com favoritismo. Agora, por outro, né, pela história, por saber jogar a competição, o Pioli já foi campeão da Champions League. Tudo bem que não tinha um papel importante na Juventus de 85, mas, enfim, já disputou a competição. Você tem caras muito experientes ali no elenco, né? E, enfim, eu acho que está muito aberto, embora cada um tenha seus pontos altos aí. E tem uma diferença também. No elenco do Milan há campeões de Champions. Theo Hernandes e o Origi. No Napoli, né, que eu me lembre, não há nenhum campeão de Champions. É até curioso que boa parte do time, até essa edição, nunca tinha atuado em Champions. Tanto Kim Min-jae não atuou, Kvaratskhelia não tinha atuado, alguns outros ainda não tinham atuado. Acho que até o Lobotka também não, por exemplo. Só outros, assim, tipo, em participações isoladas, como o caso do Osimhen no Lille, e por aí vai. Até esse tempo sem Champions League, depois da participação de 19 e 20, deu uma baixada na quilometragem europeia, que eu acho que é isso um dos fatores que pode pesar contra o Napoli. Uma quilometragem europeia mais baixa, a ansiedade, a dosagem entre os dois, porque naturalmente, por mais que vocês queiram dizer que já está definido e tudo mais tal, mas até garantir ainda tá vivo, it ain't over till it's over, etc. Mas vai ter uma ansiedade no meio dessa coisa que pode dosar. Aliás, é curioso, se Milan e Napoli tivessem chegado na semifinal da Copa, poderíamos ter uma espécie de série de NBA nesses dias. E teríamos 5 jogos. 5 jogos.
É impressionante, né? Porque já tem o encontro que tem na Série A, né? Já está programado, né, para a Série A, tem esses 2 jogos e teriam, claro, as semifinais na Copa Itália. Um outro jogador do Milan que já foi campeão da Champions é o Giroud, que inclusive foi muito importante naquele Chelsea. Ele nem jogou, inclusive, a final, mas durante toda a campanha, né, do Chelsea em 2020 e 2021 ele foi um jogador importante e, como o Nelson destacou, um jogador que está acostumado, né, a aparecer em jogos grandes nessas decisões. E até falar Nelson, mais da Inter também, né, que agora vai enfrentar o Benfica. Já venceu o Benfica numa final de Champions, na época Copa Europeia, né, lá em 65, gol inclusive de um brasileiro em Milão, no San Siro, né, do Jair da Costa, ele que marcou o gol. A Inter já era campeã, né, teve esse prazer de decidir em casa a final da competição em 65, lá no San Siro, um jogo que tem muita história por trás, né, choveu muito na época, em Milão, o gramado não estava daquele estado que a gente conhece em San Siro, e o Jair da Costa acabou marcando o gol assim, com muita sorte, e a Inter foi bicampeã europeia, primeiro time italiano a ser bicampeão europeu, com um gol brasileiro. Jair da Costa, inclusive um dos primeiros negros, né, a ser protagonista no futebol europeu. E agora, de volta a enfrentar um Benfica que a exemplo do Napoli, joga um futebol fantástico, né, com o Schmidt, um futebol muito agressivo, muito ofensivo, e a Inter conseguiu se manter, né, contra o Porto, mas a gente sabe que o Benfica vive um momento muito melhor do que o Porto, tem mais recursos, inclusive técnicos e até de time, é um time que vive uma fase muito melhor, né, o time do Benfica, em relação ao Porto, e agora pega um Benfica que tem, por exemplo, como uma grande estrela, um ex-Inter que não teve uma passagem boa na Pinetina, que no caso é o João Mário, e agora ele é um grande protagonista, é o meia com mais gols na Champions, inclusive, são 6 gols. E o que você acha, Nelson, desse confronto da Inter contra o Benfica? Dá para aumentar o favoritismo de alguém? O Benfica, ele tem esse favoritismo por estar no momento melhor, ou a Inter, por toda a experiência que tem, o Inzaghi consegue ser copeiro de novo? O João Mário ele ainda é artilheiro do campeonato português, né? Um dos artilheiros do campeonato português, ao lado do Gonçalo Ramos, com 15 gols. Eu também não vejo esse favoritismo assim muito claro para nenhum dos lados. Eu acho que vai ser um duelo novamente equilibrado. O Benfica tem jogado melhor do que a Inter, mas a gente, por outro lado, sabe que a Inter tem condições de jogar muito melhor do que tem jogado. E ao mesmo tempo, a Inter também a Inter dessa temporada em específico tem uma característica de jogar melhor nos jogos grandes, né? Contra o Porto nem foi o caso. Os 2 jogos contra o Porto não foi o caso, né? A Inter sofreu na defesa, teve o Onana como um dos seus principais nomes, né, no confronto, mas a Inter fez bons jogos contra seus adversários na Série A, embora alguns desses jogos também tenha perdido, né? Isso também tem que ser pontuado. Apesar de ter feito bons jogos, perdeu alguns deles, né? Na Champions League já menos, né? Ganhou do Barcelona e em casa, né, por 1-0, e teve um jogo fantástico no Camp Nou. Foi 3-3, né, mas teria merecido a vitória naquele dia. O Benfica, né, ele já fez mais de 100 gols na temporada, né? Tem o segundo melhor ataque da Champions League com 23 gols. Já deixou uma italiana no caminho, né, que foi a Juventus, num grupo com o PSG. Foi líder desse grupo, isso é importante pontuar, né? E tá 8 pontos à frente do Porto, que deu trabalho para a Inter, né? Então, assim, eu acho que vai ser um duelo mais difícil ainda do que foi contra o Porto, porque a Inter não tá com uma defesa assim muito sólida, né? Apesar de não ter sofrido gols contra o Porto, a gente tem visto a defesa da Inter ter muitos apagões ao longo dessa temporada, né? Então eu acho que tem essa vulnerabilidade frente ao ataque poderoso do Benfica, e embora também não tenha sofrido gol do Napoli, né? No jogo que fez pela Série A, ganhou de 1-0, ganhou também merecidamente, jogou melhor do que o Napoli. O jogo foi o primeiro jogo de 2023 dos 2 times.
Enfim, é isso. É uma equipe muito inconstante, né? Então fica um pouco até difícil de fazer uma previsão mais incisiva, assim, exatamente por essa inconstância da Inter de, às vezes, fazer bons jogos contra times grandes e mesmo assim perder, ou fazer bons jogos contra times mais gabaritados e depois vencer, mas ao mesmo tempo é um time que tem essa inconsistência. Então, e outra coisa também que é importante de pontuar é que o Inzaghi, ele tem um aproveitamento melhor nas competições de mata-mata, né? Então isso também é uma coisa que acaba tendo um peso, e a Inter vai decidir em casa, né? Então, também tem essa questão. Eu acho que se conseguir um resultado importante no Estádio da Luz, porque a Inter tem tido problemas como visitante ao longo da temporada, ela chega bem fortalecida para conquistar a vaga em Milão. Agora, do contrário, eu acho que já fica um pouco mais difícil, porque vai ter que se expor mais. A Inter costuma perder muitos gols, apesar de criar bastante. Então fica muito em aberto, né? Eu tô curioso para saber como é que vai ser o duelo entre o Lautaro Martinez e o Otamendi, também entre o Çalhanoğlu e o João Mário, né? Então eu acho que vai ser um duelo bastante interessante. E outra coisa que tem que ser pontuada, que a Inter nunca foi eliminada por times portugueses na Champions League, né? E contra o Benfica, além de ter vencido essa final, jogou também pela Copa UEFA, em 2 oportunidades, né? No caso, uma eliminatória de ida e volta em 2003 e 2004, oitavas de final, e se classificou, né? São 2 vitórias para a Inter e um empate no duelo. A Inter, que você falando da defesa, né? Eu tava lembrando aqui, né? Como que vem tendo problemas físicos, né? Inclusive com os defensores. O Gosens estava começando a dar uma reação, né? E aí machucou. Agora tem o Bastoni, vai ficar 2 semanas fora, não vai nem participar da FIFA, né? Com a seleção italiana. O Skriniar sofrendo muito para voltar. Tinha expectativa que ele fosse jogar, ser titular, né? Porque faltam os zagueiros para jogar agora o clássico derby de Itália no domingo contra a Juventus, e parece que não vai ser mais titular, né? Ainda segue com problemas. Enfim, é realmente difícil. O De Vrij numa fase ruim, né? O Acerbi acaba o cara que tomou, né, a posição do De Vrij. Enfim, difícil o momento defensivo da Inter, e fora de casa principalmente, né? Quando sai de Milão, a Inter, pelo menos no campeonato italiano, é um desastre. Conseguiu segurar agora lá em Porto, né? Conseguiu a classificação sem sofrer gols. Mas falando de confrontos entre portugueses e italianos, Caio, agora a Juventus vai pegar o Sporting. Caiu para o Benfica antes, mas agora tem a chance de se redimir em Lisboa, enfrentando o Sporting, que não é aquele Sporting da temporada passada, da retrasada, né, que jogava muito bem, mas ainda assim é um time muito competitivo, né, um time muito bem treinado pelo Rubem Amorim. E aos trancos e barrancos conseguiu passar aí de fase, conseguiu eliminar o Freiburg. Se você ver até pelo placar, foi tranquilo, mas para quem acompanhou os jogos, realmente não foi tão fácil assim, né? Mas ainda assim mostrou toda a sua experiência. Jogadores importantes decidiram o confronto, né? O Di Maria no primeiro jogo, o Chiesa no segundo, né? O Vlahovic fez um gol de pênalti também, importante ele voltar a marcar, né? Acabar essa seca, né? Dá para a Juventus salvar a temporada passando pelo Sporting e tendo uma pedreira na frente, né, na semifinal, 2 times que talvez são os favoritos, né? O Sevilla, por toda a sua história que tem na Liga Europa, nem tanto pelo momento que vive uma fase muito ruim, né, na verdade, no Campeonato Espanhol, e o Manchester United, que realmente talvez seja o principal time, né, dessa Liga Europa. É até curioso de estar do lado do Sevilla e do United. Eu até tava brincando assim que, tipo, tudo bem, só tem 2 espanhóis restantes nas competições europeias, mas um é o Real Madrid, bam da Champions League, e o outro é o Sevilla, bam da Liga Europa. Então você tem esse aspecto todo. O Sporting até me surpreendeu da forma como atuou fora de casa com o Arsenal. Foi bem competitivo,
bem forte, a atuação defensiva de toda a galera ali, do Sanjust, do Diomande, de uma galera boa, o Pote fazendo aquele golaço e tudo mais, mas não foi uma atuação... A atuação da Juventus foi talvez uma das atuações desses jogos de volta mais superiores das que vi nessas oitavas. Claro, só perde pro 7-1 do Feyenoord, que ali não tem como competir. Mas assim, a Juventus conseguiu se impor muito bem num campo onde o Freiburg tem se saído bem na Bundesliga, jogado melhor do que na ida, e de certa forma foi importante porque foi as pazes de dois caras que podem ser vitais para essa recuperação da Juventus na temporada. Tanto do Vlahovic, que acabou a seca de gols, com toda a dificuldade, com todos os problemas que teve 6, 7 jogos sem marcar, como a volta dos gols europeus ao Chiesa, que em todo esse momento pode ser vital para uma Juventus que, embora decida em Alvalade, para mim é mais favorita e tem mais cancha internacional que esse Sporting, embora o duelo entre Alegre e Rubem Amorim pode dar jogo ali, pode dar um duelo bem interessante, mas a Juventus eu já acho que é um processo. Independente da arrancada na Europa League, a arrancada no campeonato já tem sido interessante, a ponto que mesmo com os pontos deduzidos e a espera do julgamento que só vai acontecer do dia 19 de abril, a Juventus está conseguindo aos poucos uma pontuação que lhe permita sonhar com Champions League em meias irregularidades de campeonato de todos os outros, até com os pontos deduzidos, por conta do seu crescimento. Tudo bem, se o coletivo não funciona do mesmo jeito, é bem verdade, a volta do Bonucci ainda não encaixou com o Bremer, com o Danilo ali no trio de zaga, de repente passou ali a tomar alguns gols bobos, como foi com a Sampdoria no domingo, mas ao mesmo tempo o time tem crescido no ataque, você vê as individualidades do próprio Chiesa aparecendo, do Vlahovic, que embora não tenha feito gols, está sempre lá no lugar certo, e tentando, e os gols acabam por sair dali. E claro, Di Maria, o aspecto Di Maria para mim acho que é o fundamental. Os sonhos da Juventus na temporada passam principalmente por uma boa saúde do Di Maria, por um bom encaixe, que eu acho que isso já tem, do Di Maria no time. E nesse aspecto eu acredito que a Juventus possa sonhar com os seus 3 objetivos, porque querendo ou não, você tem o objetivo de se garantir na Europa por 2 frentes, tanto via G4 ou até G6 se você for contar Europa Conference, como também tem a Copa, que está na semifinal com a própria Inter, como a Europa League. Então, de repente, pode ser uma oportunidade interessante, até em vista aos clássicos que vem aí com a Inter e por aí vai. Aliás, até para dar uma pincelada de Inter e Milan, como não falei, de Inter e Milan só vi uma diferença entre os 0x0. O 0x0 do Milan, o Milan apareceu mais pro jogo e tudo mais. O da Inter, eu confesso que fico um pouco preocupado com esse sistema ofensivo. Ofensivo em baixa e fora de casa, e também o defensivo com esses problemas físicos, especialmente do Skriniar, especialmente algumas outras questões que possam fazer com que a Inter tenha dificuldade no chamado, para parafrasear os jornais italianos, no Tour de Force que vem aí. E eu acho até com essas 3 competições, de repente com uma Inter mais esfacelada defensivamente, pode ser um sinal de alerta, principalmente nos clássicos com a Juventus, à primeira vista, e até, se não recuperar, para os duelos com o Benfica. A Inter sofreu muito, né,
a força física que tem o Porto, né? É um time que joga de uma forma muito agressiva, não conseguiu realmente criar muitas chances. E isso já também acontece com uma frequência no campeonato italiano também, porque se não tem o Lautaro para acertar, o Lukaku não vem rendendo muito bem, e até o próprio Dzeko caiu um pouquinho, né, nos últimos jogos, apesar de ser um jogador que ainda assim cria muito, né, ele ajuda muito, mesmo que ele não faça os gols, ele ainda assim ajuda muito na construção ali, ele é quase que um segundo regista, né, do time, sendo o centroavante da equipe. E Nelson, agora a Roma, será que consegue de novo com o Mourinho? Vem de um título da Liga Conferência, agora tem a Liga Europa, tem um time duríssimo pela frente que é o Feyenoord, que vive uma fase incrível no campeonato holandês, né? Um time que fez um mercado muito ousado, né? Fez contratações muito interessantes, inclusive, a gente já falava bastante disso antes, lá no início da temporada, no verão, e vem se confirmando, né? Desbancando Ajax e PSV e chegando aí para as quartas de final da Liga Europa com uma boa expectativa contra a Roma, que conseguiu passar de fase, mas levantando muitas dúvidas ainda por conta da irregularidade do time, né? Apesar de que mostrou muita consistência contra uma Real Sociedade, que também é um time bem interessante, né? Então a gente sempre tem aquela dúvida da questão do Mourinho, dele ter esse fator diferencial, né, no confronto de mata-mata, agora contra uma equipe que é melhor do que a que enfrentou pelo momento, né, que tem na temporada, no caso o Feyenoord, em comparação com a Real Sociedade. Eu acho que a Roma, ela inspira desconfianças por ser a Roma, né? Acho que começa um pouco daí. Mas, falando sério, né? Sem as brincadeiras sobre as romadas e tudo mais, é uma das Romas mais sólidas dos últimos tempos, né? O Mourinho tem conseguido fazer uma defesa sólida, apesar, enfim, é uma das Romas mais sólidas dos últimos tempos, mas mesmo assim toma 4-3 de Sassuolo em casa. Então aí a gente volta novamente àquela história de ser a Roma, né? Mas enfim, já é uma Roma que fez história, né? Acho que isso a gente precisa pontuar. É apenas a terceira vez em toda a história da Roma que ela consegue alcançar pelo menos as quartas de final de torneios da UEFA por 3 temporadas seguidas, né? Então, a primeira vez foi lá no início dos anos 80, na mesma época que ela foi campeã italiana e finalista da Champions League, né? Na época Copa dos Campeões, ou seja, com o Lidholm, né? O sueco, que é o maior técnico da história do clube. E a segunda vez foi no início dos anos 90, quando ela foi finalista da Copa UEFA, né? Perdeu para a Inter. E também teve outras participações aí. Era na época que foi comandada pelo Ottavio Bianchi, que foi campeão italiano com o Napoli, né? O primeiro scudetto do Napoli foi com o Bianchi. E também com o Vujadin Boskov, que foi o técnico que levou a Sampdoria para ser o título italiano, né? Então essa é a terceira vez. 2 delas com o Mourinho. E então a gente vê que há um momento já de ver a Roma num novo patamar, assim, do ponto de vista europeu, e acho que isso se deve muito ao Mourinho, né? Porque se ele chegou em 2 e ganhou uma, né? O primeiro título europeu, no caso de torneios da UEFA, né? Porque a Roma tinha uma Copa das Feiras que não é uma competição UEFA, da Roma. Então eu acho que a gente já pode entender que a Roma está em um patamar diferente, então que a Roma tem condições sim de jogar e de sonhar com as semifinais. O Feyenoord está bem, de fato é um time interessante, né? Tem jogadores tipo o Bijlo, né? Que foi o goleiro que jogou a Copa do Mundo pela Holanda. Você tem o Kokcu, jogador turco, né, capitão do time. Tem o Ranko, que é ex-jogador da Fiorentina, de Eurozum, o Igor Paixão, Danilo, Gimenez, o Djanabash. Enfim, mas esse mesmo time tomou 4-2 da Lazio, né, nessa temporada. Eu acho que isso também precisa ser pontuado. Tomou 4-2 num jogo que na verdade estava 4-0 e depois fez 2 gols no fim ali, quando a Lazio já estava um pouco mais relaxada. E também obviamente era um time que tinha algumas modificações, mas já era treinado pelo Arne Slot, perdeu para a Roma também na Conference League da última temporada, e a Roma também jogou melhor, fez um jogo defensivamente muito importante, né? Eu acho que isso é a maior marca da Roma
na sua história com o Mourinho nas competições europeias. O Smalling tendo atuações muito sólidas, até o Ibanez também tendo atuações elogiáveis, e a gente também tem o Mancini, que é um jogador que também é muito importante no esquema, né? Então a gente vê uma Roma muito compacta, eu acho que também vai ser a tônica do duelo, e esperando ver se o Abraham vai conseguir jogar um pouco melhor, né, nesses duelos aí das quartas de final da Europa League. A Roma depende muito do Dybala ainda ofensivamente, né? Seria importante que o Abraham pudesse contribuir mais, né? A fase não é tão boa, mas quando ele, por exemplo, já entrou em ação contra a Real Sociedad no jogo de ida, meio gol do El Shaarawy foi dele, meio gol foi do Dybala, né? O El Shaarawy praticamente só empurrou para dentro do gol. Então, eu acho que vai ser um jogo muito duro e vai ter muito problema nas arquibancadas. Eu acho que isso pode pesar muito. Eu acho que vai ser vão ser, né, ambientes muito hostis para os visitantes, tanto no Olímpico quanto no The Kuip, porque, enfim, né, como o Caio falou no início do programa, em 2015 a torcida do Feyenoord depredou mesmo lugares de Roma, né? Lugares tombados, lugares com construções milenares, eles quebraram, de fato. E no jogo de volta, o Gervinho ainda foi vítima de atos racistas, né? A torcida do Feyenoord utiliza, né, bananas infláveis enfim, né, para apoiar o time e tal, mas atiraram uma dessas bananas sobre o Gervinho, né? Então deu muita confusão, atiraram sinalizadores no gramado, foi um jogo muito tenso. Então eu imagino que esse cenário irá se repetir. É um jogo que a UEFA tem atenção máxima. Aí já foi solicitado até pela Prefeitura de Roma que os torcedores do Feyenoord sejam proibidos de irem à Itália, né? Então eu acho que esse componente aí também é importante, né? A gente vê, por exemplo, o time da Roma, apesar de não ser como em outros tempos, que tinha muitos jogadores nascidos em Roma, torcedores da Roma, né? Mas a gente tem o Pellegrini, por exemplo, que é o capitão e é um desses caras aí, né? Então tem um potencial de sentir mais esse confronto, que deve dar dores de cabeça aí às autoridades. É sempre complicado, né, os duelos contra o Feyenoord, né, porque não é de hoje, né, que tem os torcedores levam problemas nesses jogos como visitantes, né, Caio? Não é recente, né, esse problema, como você já destacou antes, o próprio Nelson também, lembrando do caso de 2015, mas também em outros confrontos também, isso já é recorrente, não só com italianos, mas também com vários outros times de outros países. Os confrontos contra o Feyenoord são sempre complicados, porque eles vão muito além do que acontece dentro de campo. Mas falando também um pouquinho ainda sobre a Roma, projetando a expectativa dela ainda na Liga Europa, além do Mourinho e de toda essa questão, essa áurea em mata-matas, né? Tem também a questão do Paulo Dybala, né? O Dybala é o jogador que realmente carrega a Roma, né? E, então ele é o diferencial do time, né? Então ele pode ser esse cara que vai fazer a diferença realmente nesses confrontos decisivos de mata-mata também. Exatamente, e talvez tenhamos o melhor momento individual do Dybala na Itália em muitos anos. Talvez desde a primeira temporada na Juve, que ele é o cara mais decisivo, junto com o Pogba, do título de 15 e 16 da Juve. Da arrancada pro título e tudo mais, que ele é um dos principais nomes e é participativo em confrontos diretos, é participativo em muitos dos momentos que fizeram a Juve. E agora, nesse momento, ele é participativo em diversos jogos da Roma, até quando joga só um pouquinho. O simples fator de dar liberdade para jogar, que é um fator importante do time do Mourinho, a liberdade toda que faz o Dybala jogar,
acaba por potencializar o que ele tem de melhor. As finalizações, os passes, as jogadas que ele tem. E isso acaba por fazer diferença na luta pelo G4 do italiano, como até nesse confronto com a Real Sociedad. Embora, para mim, o fator de bala não foi o principal questão positiva que vi da Roma nessa eliminatória, mas sim o sistema defensivo. A atuação do Mancini, que tudo bem, ele é meio doidão, tal, às vezes ele é meio bomba-relógio, assim, com relação a faltas, com relação a marcação um pouco pesada nos adversários, mas fez bons jogos. Smalling e Ibañez, quando o Mancini está bem, costumam crescer também. É bem verdade que talvez isso não sirva tanto quando estão com o Goulart, que o Goulart, embora tenha seu potencial, às vezes ele é capaz de chutar o cara no chão sem bola, e aí de repente vira o que vira, como foi com o Sassuolo, mas não foi assim com a Real Sociedad. E o problema é justamente isso da Roma. O problema às vezes é que assim, a gente sabe que a Roma, quando ela está nos seus melhores dias, é aquilo que eu dizia até do Napoli tempo atrás. Quando ela está nos seus melhores dias, ela é capaz de competir bem. Esse sistema da Roma é capaz de competir bem. Só que ao mesmo tempo, você talvez esperasse um pouco mais de alguns. E outro fato é que nos piores dias da Roma, talvez as coisas não funcionem tão bem, a Roma não seja capaz de construir resultados nos seus piores dias. Eu acho que assim, para crescer na temporada, é importante você, para Roma, acertar os ponteiros do seu centroavante, seja ele Belotti ou seja ele Abraham, que não está no mesmo nível da temporada passada, mas a Roma depende dele para que cresça, inevitavelmente, afinal de contas, foi um dos homens que ajudou a decidir o título da conferência passada, e outras questões. Claro, também vale dizer, agora o Wijnaldum está de volta, e o Wijnaldum dá uma outra força, uma outra cara para esse time da Roma. Realmente é um cara que faz a diferença ali no meio campo, até pelas opções que a própria Roma tem, né, no meio campo. E realmente essa consistência defensiva, ela passa também muito pelo trabalho que ele faz ali no meio campo, que é um cara que vale quase que por dois, né, por todo o esforço que ele tem e pela qualidade que ele também dá com a bola. Agora, falando da Fiorentina, Conference League, Liga Conferência, enfim, como vocês quiserem, vai enfrentar o Lech Poznan, time da Polônia, que já inclusive eliminou um italiano muito tempo atrás, lá em 2010 eliminou a Juventus na Liga Europa. Nessa chave também a Fiorentina tem o Basel ou Nice, e lá do outro lado da chave tem Ghent, tem o West Ham, Anderlecht e também o AZ. Ou seja, pelo menos no nível técnico, a Fiorentina é uma das forças, mas dá para sonhar realmente com esse título europeu para a Fiorentina, Nelson. E relembrando que a gente já falou da Fiorentina 2 episódios atrás, desde então, 1 mês de invencibilidade, 8 jogos, 7 vitórias. O Arthur Cabral nesse período marcou 7 gols. É uma outra Fiorentina, né? Com certeza. E com o Arthur Cabral jogando do jeito que tá, fazendo o gol do jeito que tá, tem que sonhar. Assim, a Fiorentina, ela é muito superior ao Lech Poznan, né? Eu acho que é bem favorita para avançar às semifinais, embora já tenha até perdido para o Lech Poznan uma vez, né? Assim, a Fiorentina ela já jogou 6 vezes contra adversários da Polônia em competições UEFA, venceu 4, empatou 1 e teve essa derrota contra o Lech Poznan em casa na Liga Europa de 2015 e 2016. Perdeu por 2-1, depois foi até a Polônia e ganhou por 2-0. Então, deu uma escorregada, mas soube reverter. A Fiorentina dessa temporada ela está crescendo muito nessa reta final, né? E embora ainda não esteja jogando tudo o que a gente esperava que poderia jogar no início da temporada, né? Melhorou bastante, isso é um fato, mas ainda pode mais. Então, isso é bom para a Fiorentina, que como a gente está vendo que está nessa trajetória de ascensão, pode chegar ali
abril, maio, já na reta final da temporada, já num ponto ainda maior nessa trajetória de crescimento, né? E além disso, eu acho que a Fiorentina também seria favorita tanto contra o Basel quanto contra o Nice, né? Que são os adversários que ela pegará caso se classifique, né? Tanto o Basel quanto o Nice não estão jogando tão bem quanto na última temporada. O Basel está mais perto da zona de rebaixamento do campeonato suíço do que da parte de cima da tabela, né? E ano passado foi vice-campeão suíço. E o Nice, depois que o Christophe Galtier saiu para o Paris Saint-Germain, trouxe o Lucien Favre, também não deu certo, já está com um técnico interino. O Basel também está com interino, né? Provavelmente irão terminar a temporada com esses interinos aí no comando. E, enfim, eu acho que o Nice se classifica, né, com o Basel, né? Tem jogadores interessantes, né? Tem o Kasper Schmeichel, tem o Kefren Thuram, tem o PP, tem o Dante, Todibo, Lotomba, o Ramsey, também tem o Vitti, né, que é jogador da seleção sub-21 italiana, formado pelo Empoli, né? Eu acho que é o provável adversário da Fiorentina caso ela confirme esse favoritismo aí. E eu acho que a Fiorentina, sim, também chegaria à final. Aí a gente teria que ver do que é que vem lá do outro lado, né? Eu acho que dos times que estão lá do outro lado, o West Ham e o AZ são os mais fortes, né? Então eu imagino que a final seja contra um desses aí, acho que vai estar na final. O AZ que tirou a única italiana que não conseguiu, né, avançar para as quartas de final, no caso a Lazio, que vem até num momento interessante dentro do campeonato italiano, mas não deixa de ser um vexame, né, Caio? Essa eliminação para o AZ, que é obviamente um bom time, um time que já vem aí de muitos anos sendo consistente, né, em competições europeias e também no campeonato holandês. A gente sabe das qualidades do AZ, mas não dá para a Lazio, que já fez uma eliminatória muito fraca contra o Cluj, passou assim, realmente quase que não quis passar, e agora acabou caindo realmente pro AZ. Então não deixa de ser realmente muito decepcionante não ver 7 italianos aqui com a Lazio, né, Caio? Exatamente. Eu não considero um vexame, mas considero uma decepção pela maneira com que a Lazio abordou essa questão da Conference. Não viu tanto como uma questão para você ir fundo. Eu acho até que nessa coisa assim de divisão de campeonatos, divisão de cabeça, desde a época do Sarri no Napoli, ele é um pouco pragmático demais, pensa demais no campeonato, demais nas disputas, e acaba por tirar um pouco da força, até meio mentalmente, meio da preparação dos jogos, até antes disso teve um negócio assim, ali na coletiva, você prefere ir com força no derby ou ir com força na Conference? Ele deu uma tergiversada ali, ficou meio de lado, mas ao mesmo tempo você sabe que a dosagem ali não é tão boa. É claro, o elenco da Lazio não é profundo, não dá para você cobrar uma profundidade que na Itália, talvez só se você for a fundo. Nem mesmo o Napoli e Milan tem tanto. Talvez só a Inter em menor escala e a Juventus tem uma profundidade assim tão grande. E ainda assim uma profundidade até a página 2. Portanto, assim, pro Sarri essa coisa de dosar ficou um pouco difícil. E eu até entendo assim, ter ido um pouco com o freio de mão puxado, mas isso não acaba não justificando que a atuação do AZ Alkmaar foi muito boa. O AZ Alkmaar tem jogado bem, tem o time interessante ali com o Carlson, com o Pavlidis e toda essa galera, e provou que mereceu passar. Mas ao mesmo tempo essa Lazio é muito estranha. Embora assim a gente pensa num time do Sarri como um time ofensivo, mas o que está triunfando nessa Lazio é o sistema defensivo. As atuações do Provedel no campeonato. Você vê um sistema de zaga interessante até. Tanto que se você for prestar atenção, a Lazio é a segunda melhor defesa do campeonato. Mas ao mesmo tempo na Europa parece que não consegue competir.
Mas aí eu fico com a sensação de que times treinados pelo Sarri têm um pouco mais de dificuldade de dosar forças. Talvez, por exemplo, numa Champions League, veremos se, por exemplo, se a Lazio classifica para a Champions League, o que seria uma boa façanha na disputa com Juve, na disputa com Roma e até mesmo pensando na Atalanta. Não, mas assim, eu acredito que até no meio dessa questão, eu só lembro do Sarri conseguindo dosar bem as duas competições, a competição europeia da vez e o campeonato, em uma temporada no Napoli que foi 16-17. 17 e 18 na disputa do título, ele acabou largando. E a temporada dele da Juventus talvez não seja nem parâmetro, porque a famosa volta de Juventus e Lyon aconteceu depois do fim do campeonato na pandemia. Foi até um outro contexto. Então, assim, é até complicado. Enquanto isso, os números do ataque já não estão... A gente vê um Immobile que segue prolífico, mas não prolífico com o mesmo padrão. Claro, você tem as atuações espetaculares do Felipe Anderson também, mas ao mesmo tempo há uma sensação de que falta alguma coisa, que isso não é o melhor que a Lazio pode produzir. Querendo ou não, o elenco da Lazio é muito limitado, né? Falta realmente um investimento para ser um time do patamar dos outros times grandes, né, do futebol italiano. A Lazio sempre teve um elenco muito curto e sofre, né, de ter que revezar o elenco durante essas competições. Não tem, né, um reserva. A sorte é que pelo menos o Felipe Anderson está muito bem, jogando um pouco mais centralizado, né? Mas não tem um reserva para o Immobile, por exemplo, né? Agora, projetando, falando de Lazio, obviamente, porque ela pode abrir 5 pontos para Roma agora no domingo, né, Nelson? Então é um jogo que realmente pode ser decisivo para a temporada da Lazio, porque pode ainda salvar, né, esse fim de ano aí para a equipe. É um jogo super importante contra a Roma no domingo. O que você acha? Tem favorito para esse jogo? E que você já quiser engatar aí também, a gente já está chegando no finalzinho do programa, do derby della Madonnina, aliás, derby de Itália, perdão, Inter e Juventus, o primeiro de vários confrontos que a gente vai ter por conta da Copa Itália, né, dessa semifinal, Inter e Juventus, em momentos parecidos, né, na temporada de recuperação, mas que também tem muitas dúvidas sobre os times. É isso aí, então. Próxima edição a gente vai falar bastante da seleção italiana. Seleção italiana com muitas surpresas aí na convocação. Por exemplo, o Matteo Retegui, jogador do Tigre, ele que pertence ao Boca, né, Boca Juniors, emprestado ao Tigre, foi o artilheiro do Campeonato Argentino na temporada passada e é o dessa temporada também. A gente falando do Immobile, né, no momento de dificuldades, de lesões que ele tem, até o rendimento dele quando ele jogou não foi tão bom assim. Muitas dúvidas, né, sobre o camisa 9 da Itália, e agora o Mancini resolveu apostar num cara que nunca pisou na Itália para jogar profissionalmente, né? E a Itália que vai jogar agora na próxima quinta-feira contra a Inglaterra e depois contra a Malta no domingo. E aí na próxima edição a gente já vai, obviamente, falar muito sobre isso. São as eliminatórias para a Eurocopa, então são jogos importantes já para a Itália. Algum pitaco final? Por hora, poucas coisas. Talvez seja difícil até encaixar alguma corneta ao Napoli, mas para não dizer que não falei das flores, quero apenas que o desempenho de Zielinski e Anguissa cresçam igual de Lobotka e sejam consistentes. Porque eu acredito que as disputas de meio campo serão fundamentais nos meses que vêm aí. É apenas isso que quero vir a dizer. Um abraço a todos. Um abraço, Nelson. Eu queria fazer aqui uma pequena digressão, né? Que a gente viu muita gente comentando no Twitter, até algumas pessoas também um pouco até meio que ironizando tal, sobre uma possível retomada do futebol italiano e que se fosse uma bola ali do Porto, tudo isso teria mudado de assunto, etc, etc. Enfim,
A gente já falou muito, né, mas eu acho até que cabe até um pouco mais de contexto histórico, né, assim, para quem ficou aqui até o final, que, assim, eu acho que é difícil a gente falar, né, assim, que o futebol italiano voltou e é isso aí, vai dominar de novo. Não se trata disso, né, para começar a discussão. E para quem acompanha o futebol italiano já algum tempo, né, a gente sabe que isso vem acontecendo, né, essa retomada pouco a pouco da qualidade técnica do campeonato, de o campeonato estar sendo cada vez mais interessante ano a ano, embora essa temporada tenha deixado a desejar pela falta de competitividade de alguns times grandes, né, mas enfim, eu acho que o fato de a Itália ter colocado 6 times nas quartas de final das competições europeias não é uma obra do acaso. Já poderia talvez, não sei se ter colocado 6, mas poderia ter tido um pouco mais de sucesso com alguma antecedência. Teve azar, porque, enfim, os sorteios não foram muito favoráveis para algumas equipes, até mesmo de fase de grupos, né? Porque o buraco foi muito profundo, né? Então, nessa história de buraco muito profundo, os times italianos perderam muitos pontos no ranking da UEFA. Então, por exemplo, Champions League tinham que cair em pote 4. Então, muitas vezes pegavam grupos difíceis, né? Então, isso dificultou muito a obtenção de resultados um pouco mais imediatos, né? Mas, enfim, eu acho que isso é reflexo de uma retomada coletiva, mas também ligados a questões específicas, né? Enfim, acho que é de conhecimento geral que depois que a bolha criada no futebol italiano nos anos 90 estourou, deixou muito clube endividado, né? A Premier League assumiu o protagonismo mundial enquanto liga. A Série A passou por momentos muito complicados, né? E essa reestruturação foi muito complexa, né? Então, teve que ser iniciada, mas demorou para começar. Então, teve que ser em coexistência com o fair play financeiro. Isso dificultou muito porque o pensamento dos dirigentes italianos ainda estavam muito ligados à questão do mecenato, né, que basicamente é a injeção de dinheiro infinito, ou até pelo menos o dono ter condições de colocar dinheiro no clube. Mudou, né? O futebol hoje não tem mais, ou deveria não ter, né, já que as regras estão colocadas aí, de essa injeção de capital infinito, né? As coisas precisam ser mais sustentáveis. O sistema de mecenato acabou e isso dificultou muito o futebol italiano, trouxe muitas dificuldades para o futebol italiano, né? Então essa demora ainda foi associada, por exemplo, ao fato de que a Inter e o Milan, que são duas potências locais, terem passado a mãos pouco competentes depois das saídas de Massimo Moratti e Silvio Berlusconi, né? Então, depois que outras diretorias mais antenadas tomaram pé da situação, você vê que o Milan e a Inter melhoraram de rendimento poucos anos depois do início de gestões um pouco mais profissionais, né? E isso também tem a ver com exemplos vindos de baixo, né? Como Atalanta e Sassuolo, investindo em jovens, fazendo dinheiro com vendas importantes. A própria Udinese também é um exemplo disso. Ou Napoli, que já é um time grande, que tem torcida grande, que já briga por títulos, mas que conseguiu se reestruturar vindo da terceira divisão, a ponto de já não ter dívidas e poder segurar seus principais jogadores, ao mesmo tempo em que compete. Não é segurar e não competir, mas segurar competindo por títulos, né? Durante um tempo a Juventus fez o dever de casa direito, depois que começou a ter uma ambição muito grande para querer ganhar a Champions League, começou a derrapar, se endividou com contratações como a do Cristiano Ronaldo, salários altíssimos para jogadores que não rendiam tanto, até se envolveu, no caso os diretores se envolveram com maracutaias, né, como enfim, a gente está vendo agora. Enfim, né, o fato de Inter e Milan terem renascido foi um ponto de inflexão nesse buraco aí, nesse período obscuro que o futebol italiano viveu, né? Então hoje a gente vive um período de desequilíbrio econômico no futebol que eu acho que não tem precedentes. Mesmo quando a Série A tinha
sua hegemonia no futebol, não existia esse desequilíbrio econômico do jeito que é hoje, porque, enfim, existiam outras limitações, existia mais equilíbrio também entre as ligas, entre as capacidades de investimento dos times também. Mas, enfim, mesmo dentro desse panorama, a Itália ainda tem mostrado força, né? Ainda que não tenha participado das 2 Copas passadas, né? O título da Euro acaba sendo um reflexo disso, porque, enfim, foi conquistado com jogadores que tiveram sua formação quase toda ocorrida e o seu lançamento até apressado em virtude dessa crise que atingiu, né, o futebol italiano ali no meados da década de 2000 e da década de 2010. Então, embora o sucesso da seleção nem sempre tenha a ver com o sucesso dos clubes, né? Então, por exemplo, trazendo mais contexto histórico, nos anos 60 a Itália tinha 2 dos times mais importantes do mundo, né? 2 dos times mais fortes, né? Inter e Milan dominavam a Europa ao lado do Benfica, do Real Madrid, tinha o Celtic e o Manchester United também ali como bons exemplos, mas a seleção com base de Inter e Milan fracassou na Copa de 62, perdeu para o Chile, anfitrião, caiu na fase de grupos, e pior, em 66, quando esses jogadores já estavam maduros, né? A gente fala de jogadores de nível altíssimo, né? Como Gianni Rivera, que é um dos maiores nomes do Milan, Sandro Mazzola, que é um dos maiores nomes da história da Inter, e outros, né? O Facchetti também, né? O Giacinto Facchetti também da Inter, por aí vai. Essa galera perdeu para a Coreia do Norte em 66 e caiu fora também na fase de grupos. Então, até se aventou, né, que existia uma crise no futebol italiano porque a Itália tinha caído 2 vezes em Copas do Mundo na fase de grupos para seleções inferiores e se fechou as fronteiras na época para impedir que novos jogadores estrangeiros chegassem. Isso prejudicou muito o futebol italiano, que viveu uma queda técnica assim, grande nos anos 70. Se você vai pegar assim, historicamente resultados dos jogos dos anos 70, era um monte de 0-0, empate pra caramba, vitórias magríssimas, enfim, por aí vai. Isso prejudicou bastante o futebol italiano. E a mesma coisa tentou se colocar aqui, só que dessa vez com muito mais propriedade, né? Existia essa crise, sim, mas eu acho que com o tempo está começando estão começando a aparecer saídas, né? Os times estão apresentando essas saídas e eu acho que agora talvez as pessoas que não acompanham o futebol italiano talvez estejam começando a ver os efeitos dessas novas práticas aí que os clubes têm adotado. Enfim, é isso aí. É isso. Um grande abraço a todos. É sempre difícil tirar conclusões, né, de competições de mata-mata, principalmente, seja de seleção, seja de times, porque o futebol realmente ele dá muito espaço, né, para surpresas, né? É um esporte realmente muito difícil de você prever. Um detalhezinho ali que acontece muda totalmente a história. O time que não esperava que fosse avançar, avança, é campeão. Enfim, o futebol ele é mágico por conta disso, inclusive, né? Então, um grande abraço a todos, encerrando aqui a quinto episódio do Cautiopédia. Voltamos em breve para falar um pouco mais de seleção italiana, né? Tem um tempinho que a gente não fala da Itália aqui, né? Que infelizmente não foi para a Copa, e agora com uma nova expectativa aí, com novidades, muitas novidades do Mantini. Então, um grande abraço a todos, à próxima.